Bem, essa é a nossa aula sobre hidratação. E eu vou falar da hidratação de uma forma como você nunca ouviu falar. Não vou falar só da quantidade de líquidos que você vai precisar ingerir no seu dia a dia, mas principalmente vou falar de uma forma que você não precise fazer cálculo algum ou precise ficar computando a quantidade de líquidos ingeridos. Vamos começar falando da função da água, que é fundamental para a sua sobrevivência. Não é só para hidratar os seus cabelos e a sua pele. Ela é fundamental para inúmeros processos bioquímicos que ocorrem no nosso organismo. Imagine quando você for ingerir um alimento. Os líquidos são fundamentais para que a sua saliva possa umedecer aquele alimento e iniciar o processo de digestão logo ali. Depois você vai precisar de líquidos para deglutir e engolir esses alimentos. Quando os alimentos passam pelo estômago, pelos intestinos, eles vão sofrer vários processos que precisam de líquidos, tanto para a produção de enzimas que vão degradar os alimentos, quanto para a sua absorção. Depois, eles precisam ser distribuídos por todo o organismo. E isso se faz através do sangue. Nós temos em torno de 5 litros de sangue no nosso organismo. E é interessante que esse líquido precisa transportar alimentos e nutrientes, mas também precisa detoxicar o nosso organismo, ou seja, jogar fora aquilo que não presta. Esse sistema de detoxicação, e vocês ouvem falar provavelmente do suco detox, é um sistema bastante complexo e fundamental. E ele não acontece só porque você colocou vegetais nesse suco, mas acontece especialmente por causa da água que está nesse suco. O sistema que a gente tem de detoxicação se chama o sistema de detoxicação de xenobióticos. É um sistema de enzimas que é chamado de que é chamado de citocromo P450. Esses nomes de bioquímica são mesmo complicados. Então, no fígado, essas enzimas vão limpar o nosso organismo de forma que esses xenobióticos, que podem ser medicamentos, drogas como o álcool, podem ser resíduos de, por exemplo, defensivos agrícolas, ou seja, são substâncias que são produzidas pelo nosso organismo, até mesmo por reações bioquímicas normais e saudáveis, que deixam resíduos que precisam ser retirados da circulação. Então, o fígado vai converter essas substâncias ou permitir que essas substâncias sejam carreadas em meio líquido para serem filtradas pelos rins e eliminadas. Não é interessante? Então, a gente tem em torno de 5 litros de sangue e os rins filtram em torno de 180 litros de sangue por dia. Então, imagine quantas vezes, mais de 10 vezes, esse sangue passa pelos rins. E é interessante a gente aprender sobre isso, porque esse cálculo que dizem, né, que a gente tem que ingerir 1.800 ml ou 1 litro e 800 ml, 1 litro e 800 de água, está baseado nessa função do rim. O rim excreta desses 180 litros que são filtrados, 1%, o que significa 1 litro e 800 ou 1.800 ml. Daí que vem essa estimativa. Bem, a água é importante também para manter essa excreção de algumas substâncias que podem precipitar e formar os tais cálculos renais ou as pedras nos rins. Se você estiver bem hidratado, você vai evitar que esses sais se condensem formando pedrinhas e sejam, claro, muito melhor, eliminados pela urina sem que haja formação desses cálculos. Existem outras inúmeras funções mais específicas, mas eu acho que o mais importante é a detoxicação dos xenobióticos e evitar que sejamos então intoxicados por algumas substâncias, por exemplo, o álcool. Se você for usar bebida alcoólica, tenha sempre um copo de água perto, porque além de ele impedir que você se embriague e perca os filtros sociais e no dia seguinte se arrependa, ele promove então essa detoxicação, ajuda a diminuir essa concentração de álcool no sangue, diminuir esse processo de desidratação que o álcool provoca e te mantém mais saudável. Também a questão da prevenção das pedras nos rins, que eu já comentei, são aspectos fundamentais, né? E essa limpeza realmente do nosso organismo. Como que você faz para saber o quanto ingerir de líquido sem precisar ficar fazendo contas? É só olhar a coloração da sua urina. A coloração da urina deve estar muito clarinha. Eu baixei aqui um aplicativo para mostrar para você como que seria essa observação. Você olha a coloração, eu vou aproveitar o aplicativo porque já está aqui, fica mais fácil. Então, vou colocar bem pertinho aí
de uma forma que a luz permita, vamos ver. Aqui. Veja que tem 3 cores iniciais bem clarinhas. Até essa terceira cor aqui, tá tudo bem. A partir daí, já mostra um grau de desidratação que vai aumentando à medida que a urina vai ficando mais escura. Claro que a urina escura pode representar outros problemas, você tem sempre que relatar isso ao médico, por exemplo, uma infecção bacteriana. Muito bem, nesses 3 primeiros níveis está tudo bem. No terceiro, apesar de estar tudo bem, é um indicativo que você deve ingerir mais água. Então, gente, não precisa ficar fazendo cálculo. Observe o seu organismo durante 1 dia, 2 dias, 3 dias, vai fazendo essa observação. E olhe lá, faz xixi, olha para baixo, verifica a coloração. Se essa coloração estiver escurecendo, você vai já tomando água. Essa é uma dica para você controlar a ingestão. Mas esses aplicativos também ajudam, então se você quiser fazer uso dos aplicativos, tem vários que são gratuitos e bem interessantes. Então beba bastante água, água mesmo. Evite chás para computar essa hidratação. Os chás podem ter muitos benefícios, mas os chás, eles, além de alguns deles terem oxalatos que podem contribuir para a formação de cálculos, se você tem predisposição é preciso evitar, ele é diurético, então ele vai acabar não contribuindo para a hidratação. Então pense mesmo na água, ok? Sucos podem ser computados, mas de preferência, quando a urina estiver mais escurinha, tome água mesmo, que será o ideal.